Olá, amigos. Nossas saudações cordiais e votos de paz. Eu estava pensando sobre a infância, esse período bom que a lei divina nos concede de passarmos pelos anos sob as bênçãos das mãos de nossos pais. É alguma coisa que muitas vezes a gente não chega a pensar muito nisso, a raciocinar sobre isso, a importância da nossa infância. E as lembranças que muitas vezes guardamos são lembranças não muito agradáveis. E, todavia, a infância é uma coisa tão boa. E eu estava pensando que foi exatamente no meu período infantil que eu ouvi falar por primeira vez de Jesus. E como ele me encantou. Eu sei que nessa ocasião eu ainda não tinha 7 anos de idade, porque na minha infância as crianças só iam para a escola aos 7 anos de idade. Então eu ainda não frequentava a escola, então não havia chegado a essa idade. O meu pai era ferroviário. E nós morávamos numa estaçãozinha pequena que tinha num trecho da ferrovia que saía de uma cidade grande no Mato Grosso e ia até uma outra cidade também, mais ou menos. O trem fazia esse trajeto todos os dias. Ele passava pela nossa estaçãozinha pela manhã, ia até a outra cidade e retornava à tarde, por volta de 5 horas, 6 horas, o trem voltava novamente para o seu ponto de origem. E para nós era sempre uma festa, porque era um lugarejo que não tinha grandes coisas, então tinha bastante criança, porque tinha os turmeiros, que eram homens que trabalhavam na ferrovia, e uma escolinha, algumas poucas pessoas que moravam por ali, e um bando de crianças que estavam sempre brincando, correndo por toda parte. E para nós era uma festa, a chegada do trem, parava, as pessoas desciam na plataforma e tinha uma senhora que vendia bolos e estava ali vendendo bolos, tinha outro que vendia café e as pessoas desciam, de repente o trem apitava e os viajantes retornavam correndo. E normalmente a senhora que vendia bolos, ela distribuía para nós, as crianças, aquilo que sobrava da sua venda. E aquilo para mim era sempre uma festa, o trem, as pessoas, e passava. A gente não ficava na plataforma porque o papai não gostava. O papai era o chefe da estação, então ele tinha que ser rigoroso nos cuidados, aquela coisa. Então a gente ficava do outro lado da plataforma, vendo os passageiros. E numa ocasião, quando o trem parou, 3 freiras desceram do trem. E elas foram procurar o meu pai. Depois de conversar com ele algum tempo, o trem foi embora e elas ficaram. E então desceram da plataforma, chegaram num local assim, um areal assim muito limpo. Chamou as crianças, que éramos nós, que estávamos correndo por ali, brincando. Ela nos chamou e disse que iria ensinar para nós, dar-nos aula de evangelização. E a primeira coisa que ela fez quando sentou aquele grupo grande de crianças em torno delas, ela perguntou se nós conhecíamos Jesus. E alguns disseram que sim, outros não. Eu mesma disse que não conhecia Jesus. Na verdade, na minha casa não havia nenhum culto religioso, nenhuma... E como nós não tínhamos nem igreja naquele lugarejo, a gente não tinha muita ligação com religião. E ela então disse que elas estavam ali para que nós conhecêssemos Jesus. E ela desdobrou então uns quadros. O primeiro eu me recordo tão bem, era lindo, muito colorido. E ali estava uma criança
uma menina loura com a boneca na mão e por trás dela um anjo lindo, com as asas abertas assim. E a irmã começou a contar que toda criança tinha um anjo da guarda que tomava conta e mostrou o anjo. Os anjos são espíritos que Deus manda à terra para tomar conta das pessoas. E eu me recordo tão bem das vozes daquelas criaturas. E a que eu gostava mais era a irmã Maria, que era aparentemente a mais jovem de todas elas. E ela era tão gentil, tão delicada. Quando ela falava dos anjos de guarda, eu fechava os olhos e tinha a impressão que eu ouvia asas batendo atrás de mim. E à medida que elas iam mostrando aqueles quadros, falando de Jesus, e mostrava o menino Jesus, depois mostrava Jesus falando aos doutores, já grandinho, aos 12 anos, depois Jesus já adulto, pregando à multidão que o buscava. E eu fiquei apaixonada por aquelas figuras, apaixonada por Jesus. Então eu olhava para o alto, para as nuvens, e ficava imaginando atrás de qual delas Jesus estaria olhando para nós. Porque segundo a irmã, Jesus estava sempre tomando conta de todos nós. E era tão bonito aquilo. E quando o dia declinou e as irmãs tinham que ir, elas iam pegar o trem que vinha de volta, para mim foi uma tristeza muito grande a separação. Elas se foram, mas a visão daquele anjo de asas abertas atrás de mim ficou comigo. Eu fiquei assim, ensimesmada, pensando que o anjo estaria ali tomando conta de mim. No dia seguinte, nós estávamos esperando o trem. E qual não foi a nossa alegria quando as 3 irmãs desceram novamente, agora trazendo um volume maior de quadros para mostrar. Mas aí a coisa não foi muito bonita, não. Foi muito triste, porque ela mostrou um quadro grande, onde tinha um buraco enorme no chão, e lá dentro labaredas crepitantes, e uma figura muito horrível, uma figura triste, de chifres com uma cauda comprida e um tridente na mão. Então ela disse assim: este aqui é o diabo que está esperando para pegar as almas incautas. A gente nem sabia o que era incauto, mas ela explicou que eram aquelas que não vigiavam constantemente, que faziam coisas feias. E ela disse: vocês sabem quais as coisas feias que as crianças fazem? Não. Responder mal para a mãe, para o pai, dizer palavrões, coisa feia, fazer cara feia, sacudir os ombros, então, ser mal criados, guardar coisas ruins dentro da alma, ficar de mal com as pessoas, não conversar com as pessoas, tudo isso são coisas feias. E as crianças que fazem isso, olha o diabinho. Aí então, e ela mostrou um outro quadro, onde o anjo da guarda colocava as asas assim na frente do rosto e ficava muito triste. Ela disse: o anjo da guarda esconde o rosto, então o diabo vem e toma conta dessa criança que foi mal criada, que disse palavrão, que guardou maldade dentro da alma. Então tudo isso, essas coisas feias, as crianças não podem fazer. E eu fiquei muito triste, porque eu dizia palavrões. Todas as crianças diziam, principalmente quando a gente estava brincando, correndo e de repente tropeçava num toco e era aquela dor no pé descalço, e aí as palavras ruins vinham na boca e a gente dizia para parecer que acalmava a dor do tropeção. Então eu fiquei triste aquela noite e eu fiquei com muito medo também, medo do diabo, medo dele se lembrar que eu tinha dito palavrões e ele vir ali para que meu anjo da guarda tapasse o rosto. Preocupada mesmo, não consegui dormir. No dia seguinte, as irmãs chegaram
Então eu chamei a irmã Maria do lado e disse para ela: irmã, eu estou com medo do diabo, com medo dele me levar para aquele buraco cheio de fogo que é o inferno. Ela disse: por quê? E eu, com muita vergonha, disse ela: eu digo palavrões. E ela disse: oh, minha filha, não faça isso, eu não quero fazer. Como eu faço para não dizer palavrões? Ela disse: conta até 10. Eu não sabia contar, eu não tinha ido à escola ainda. E ela disse: olha só, você tem 10 dedos, então você vai e os 10 dedos, aí você vai segurar o palavrão e não vai dizer. E eu disse: sim, senhora, mas me ensina a contar os dedos. E eu aprendi a contar 1, 2, 3, 4 com a irmã Maria e com Jesus também, que eu estava encantada com ele. E então comecei a fazer um esforço muito grande para não repetir palavrões e para dizer aos irmãos também que não fizessem, para que o diabo não viesse tomar conta da gente. Então eu aprendi a conhecer Jesus com aquelas 2 criaturas, santas criaturas. Possivelmente elas já estão no mundo espiritual e devem ter recebido o galardão por, se ela não tocou o coração de todas aquelas crianças, pelo menos o meu. E eu não digo palavrão, porque eu aprendi com a irmã Maria que eu não deveria nunca dizer palavras que não fossem agradáveis a Jesus. E foi assim que eu conheci Jesus, através daquelas criaturas abençoadas que saíam lá do local onde moravam para descer num lugarejo pobre, onde não havia muita coisa, levando um lanche que ela dividia com aquelas crianças que ali estavam, passando um dia cansativo para retornar no entardecer à sua casa, possivelmente levando no coração a lembrança daqueles olhos atentos que ali estavam, aqueles rostinhos muitas vezes sujos que as fitavam com fome, com sede de aprender. Eu espero que essas irmãs recebam o meu carinho, a minha profunda gratidão, porque até hoje eu não me esqueci dos quadros que ela mostrava. Os anjos da guarda, que eu sei que são espíritos bons que tomam conta de nós. E aquelas palavras gentis que diziam: não façam malcriação aos seus pais, não respondam mal para o seu pai, para a sua mãe, não pense coisas desagradáveis, não fiquem de mal com ninguém. Tragam sempre o coração gentil, para que as pessoas que estejam perto de vocês se sintam felizes também. Que Deus abençoe as almas que se preocupam com as outras almas. Fiquem em paz.